Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e estou de volta com o Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 3 dos procedimentos, seção 1, disposições gerais, do artigo 152 ao artigo 154. E hoje gostaria também de lembrar vocês que o curso preparatório para concurso público do Serviço Social está disponível na plataforma online e todo o material que eu publico aqui tem uma apostila lá para acompanhar. Vamos lá? Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo único. É assegurado, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Artigo 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem ou em outros procedimentos necessariamente contenciosos. E artigo 154. Aplica-se as multas dispostas no artigo 214, que a gente ainda virá a ver no futuro. E na seção 2, que trata ainda aqui do capítulo 3, na seção 2, que trata da perda e da suspensão do poder familiar, o antigo pátrio poder, foi modificado aí a expressão pela lei 12.010 de 2009, poder familiar. Artigo 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Boa noite, Ivane Lima. Artigo 156. A petição inicial indicará, inciso 1º, a autoridade judiciária a que for dirigida. Inciso 2º, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por um representante do Ministério Público. Inciso 3º, a exposição sumária do fato e o pedido. Inciso 4º, as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea mediante o termo de responsabilidade. Todo esse trabalho tem que ser acompanhado pelo assistente social. Boa noite, Vera. Parágrafo... Desculpe... Sim. Artigo 158. O requerido será citado para o prazo de 10 dias, oferecer a resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunha e documentos. Parágrafo 1º. A citação será pessoal, salvo se esgotada todos os meios de sua realização. Parágrafo 2º. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. E artigo 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e aqui entra o próprio sustento de sua família, o trabalho do assistente social, poderá requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo ao qual incumbirá a apresentação de resposta contando do prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Ao ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai pensando, mas isso aí não tem nada a ver com o assistente social. Em muitos pontos ele aparece questões de você provar ou não se o sujeito, o indivíduo, tem condições de dar o sustento à família ou não. Aí implica estudo social, laudo, parecer técnico. Então, tem o trabalho do assistente social, que conforme você vai lendo, se você interpretar as linhas, você percebe que aparece o trabalho do assistente social. Toda vez que aparecer, eu vou falar para vocês. Boa noite, Sol, Maria Reis. Então, parágrafo único. Na hipótese do requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar no momento da citação pessoal se deseja que lhe seja nomeado o defensor. Artigo 160. Sendo necessária, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição do órgão público a apresentação de documento que interesse a causa, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público. Aparece aqui o trabalho do assistente social, quando é o caso de o requerente precisar de um estudo social, de uma entrevista, de um laudo. Artigo 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente, decidindo em igual prazo.
Parágrafo 1º do artigo 161. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional. Olha o assistente social aqui. Ou multidisciplinar, aqui de novo, bem como a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar. Então, em todo o processo de destituição ou não, levantamento de provas, estudos sociais, questões relacionadas à capacidade de sustento da família, provimento do alimento, tudo isso está relacionado ao trabalho profissional do assistente social. Parágrafo 2º, em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, assistente social, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe profissional ou multidisciplinar referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 desta lei. E parágrafo 3º, se o pedido importar em modificação da guarda, será obrigatório, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio do desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações de medida. Essa oitiva, ela pode ser feita por um psicólogo ou por um assistente social. Sempre que a palavra oitiva aparecer no Estatuto da Criança, pense no trabalho também do assistente social, na escuta qualificada. Então, nas questões de concurso, toda vez que aparecer escuta qualificada, estará também se referindo à oitiva ou à capacidade de ouvir através de uma entrevista à criança a escuta qualificada. Parágrafo 4º, é obrigatória a oitiva dos pais, sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido. Parágrafo 5º, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. Artigo 162. Apresentada a resposta à autoridade judiciária, dará vista nos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente designado desde logo a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A requerimento de qualquer das partes do Ministério Público, de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional. Estão vendo aí estudo social? Tem que estudar esses artigos, porque ele cai em questões de concurso, principalmente do Ministério Público, principalmente da área jurídica. Parágrafo 2º. Na audiência presente as partes do Ministério Público serão ouvidas testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, e esse parecer técnico pode ser feito por um assistente social, mas não é atribuição privativa, é competência, também pode ser feito por outro profissional. Salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público pelo tempo de 20 minutos, cada um prorrogável por mais 10. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 dias. Vera Normando, trabalhei no CRAS de Manacapuru, no estado do Amazonas, e o juiz sempre encaminhava para o Serviço Social, o CRES, fazer parecer social, para o juiz ver a situação da família da criança. Normalmente, Vera, o que acontece é que essa demanda é do CREAS, não é do fórum. Como o CREAS, não, por falta de recurso ou por falta de uma equipe volante para fazer a busca ativa, acaba não cobrindo todo o território e a demanda vai surgir no fórum. Então cabe ao assistente social do CREAS trabalhar em parceria com o juiz para saber o que é demanda do fórum encaminhada para o CREAS, que não é do CREAS, para que ele pague os honorários do trabalho do assistente social, e também que essa parceria seja entendida que se o fórum absorve a demanda que deveria ser do CREAS, porque é que o CREAS também não pode absorver a demanda que poderia ser do fórum. Então o trabalho em parceria sempre é bom ser visto dessa forma. É claro que quando se torna abusível, demasiadamente, muitos estudos que às vezes não é atribuição e nem competência do CREAS, aí tem que se conversar para cobrar honorários. Mas o trabalho em rede é importante, porque muitas demandas do CREAS acabam surgindo no fórum. Vamos lá? Artigo 163, o prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Seção 3, da destituição da tutela. Artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á procedimento para remoção de tutor previsto na lei processual civil e no que couber o disposto da seção anterior. Muito bem? Eu disse que a gente ia até o 164, mas eu vou aproveitar e vou continuar porque esse assunto aqui da seção
4, a seção 3, né? Na seção 4 está correlacionado com esse mesmo capítulo. Seção 4 da colocação em família substituta. Depois eu mudo o título do vídeo aí. Artigo 165 são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Inciso 1º, qualificação completa do requerente de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste. Inciso 2º, indicação de eventual parentesco do requerente de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3º, qualificação completa da criança ou do adolescente de seus pais, se conhecidos. Esse trabalho também pode ser feito pelo assistente social. Inciso 4, indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexado, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Inciso 5, declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente. E parágrafo único, em se tratando de adoção, observar-se-á também os requisitos específicos. Claro, Vera, eu entendi o que você escreveu, eu só aproveitei a questão para falar de um fato comum que existe muito no Brasil, muita reclamação por parte do CREAS no que diz respeito a esse tipo de encaminhamento. Eu aproveitei a oportunidade, eu entendi sua colocação, viu? Desculpe se eu não me expressei a contento, tá bom? Obrigado por participar. Para artigo 166, se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Parágrafo 1º, na hipótese de concordância dos pais, esses serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tornando-se por termos as declarações. Parágrafo 2º, o consentimento dos titulares do poder familiar será precedido e orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça, da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Parágrafo 3º, o consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela autoridade judiciária competente em audiência presente o Ministério Público, garantindo a livre manifestação de vontade, esgotados os esforços para a manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. Parágrafo 4º, o consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Voltando aqui para a questão da família natural extensa, é bom esclarecer aqui que família natural compreende o pai ou a mãe onde ele estava. E a família extensa é quando vai ser colocado aos cuidados dos avós, por exemplo, ou aos cuidados de um irmão, de uma irmã, uma família, ou aos cuidados de um tio. Família extensa que continua ainda dentro do mesmo grau de parentalidade ali a ser decidida aí pelo juiz. Quando isso não é possível, então aparece aí a questão da família substituta. Parágrafo 5º, o consentimento é retratável até a data da publicação da sentença a constitutiva da adoção. Parágrafo 6º, o consentimento só terá valor se for dado após o nascimento da criança. Parágrafo 7º, a família substituta receberá a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional, e aí entra o trabalho do assistente social, a serviço do Poder Judiciário, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito da convivência familiar. Trabalho do assistente social. Artigo 167, também do assistente social, não só, né? A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social, novamente o estudo social, ou, se possível, perícia por equipe interprofissional decidido sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência, trabalho do assistente social. Parágrafo único, deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. Artigo 168, apresentado o relatório social ou o laudo pericial, ouvida sempre que possível a criança ou adolescente, dar-se à vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária igual prazo. Artigo 169, nas hipóteses em que a destituição da tutela ou perda ou suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único.
A perda ou a modificação de guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento observado o disposto no artigo 35. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se ao disposto no artigo 32, quanto à adoção, o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias. Seção 5, da apuração do ato infracional atribuído a adolescente. Então, continuando aqui ainda, artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. E todo esse encaminhamento e esse acompanhamento tem que fazer parte dessa equipe um assistente social. O artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. O artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto no artigo 106, parágrafo único e 107, deverá: inciso 1º, lavar auto de apreensão ouvido às testemunhas e o adolescente. Inciso 2º, apreender o produto e os instrumentos da infração. Inciso 3º, requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Gente, o boletim de ocorrência circunstanciado sempre é questão de concurso, sempre. E aqui só resumidamente, depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o boletim de ocorrência circunstanciado, o relatório circunstanciado, para explicar detalhadamente para vocês tanto o que é e como se faz. Mas, de forma bem simplista, como o próprio termo já está dizendo, circunstanciado, é quando você descreve com a maior clareza de detalhes possíveis o que aconteceu na situação, as circunstâncias do fato em si. É claro que um relatório circunstanciado ou um boletim circunstanciado criado por um policial, por um delegado, por um juiz, por um promotor de justiça é uma coisa. E um relatório, um laudo circunstanciado criado por um assistente social é uma outra coisa totalmente diferente. Em momento oportuno a gente vai conversar sobre isso, como já conversei com vocês a respeito de estudo social. Ok? Então vamos lá. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional, a sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível apresentada a medida imediata, sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Na localidade onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo em qualquer hipótese, exceto exceder o prazo referido no parágrafo anterior, 24 horas. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Artigo 177. Se afastada a hipótese de flagrante, houver indício de participação de adolescente na prática de auto infracional,
a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público o relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique em risco a sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. E aqui, é claro, não está escrito, mas levando em conta uma pessoa em fase de desenvolvimento. É a mesma regra que vale para todos os outros princípios contidos nesse estatuto. Parágrafo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia, e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuado pelo cartório judicial e com informações sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais, o responsável, vítimas e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Por que eu estou lendo aqui a questão do ato infracional? Porque tudo isso aqui está relacionado lá com as medidas socioeducativas, que é o trabalho direto do assistente social. Então, como o assistente social está lá inserido nas medidas socioeducativas, indiretamente ele também está aqui. Ele não está aparecendo, mas indiretamente ele está em todo esse processo aqui. Artigo 180. Adotadas providências, aqui alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1º, promover o arquivamento dos autos, inciso 2º, conceder a remissão, já falamos sobre remissão aqui, eu posso voltar a falar depois, inciso 3º, representar a autoridade judiciária para aplicação da medida socioeducativa, também já falamos sobre as medidas socioeducativas aqui de forma detalhada. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária por homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Parágrafo 2º. Discordando a autoridade judiciária, fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-lo ou ratificar o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judicial obrigada a homologar. Artigo 182. Se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. E parágrafo 1º do artigo 182, a representação será oferecida por petição que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunha podendo ser deduzido oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A apresentação independente de prova pré-constituída da autoridade material, da autoria e materialidade. E o artigo 183, o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Então isso aqui também é questão de concurso. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 e parágrafos. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados de advogado. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsáveis não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Questão de direitos humanos aqui, que precisa ser bem entendida pelo assistente social.
Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidades com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. E parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável ou autoridade judiciária, procederá ao oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. E aqui entra, em alguns casos, o assistente social, mas não em todos. Então é competência. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo o fato grave ou passivo de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor designado, desde logo a audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligência e estudo de caso. Estudo do caso entra o assistente social quando pede estudo socioeconômico ou estudo social, laudo, parecer social, oitiva, escuta qualificada, entrevista, visita domiciliar e assim sucessivamente. Trabalho do assistente social. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias, contando da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência, em continuação, ouvidas as testemunhas ou roladas na representação e na defesa prévia, cumpridas diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Artigo 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência da apresentação à autoridade judiciária, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva por desobediência jurídica. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença. Inciso 1º. Estar provada a inexistência do fato. Inciso 2º. Não haver prova da existência do fato. Inciso 3º. Não constituir o fato ato infracional. Inciso 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita. Inciso 1º, ao adolescente e ao seu defensor. Inciso 2º, quando não for encontrado o adolescente e seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º, sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. E parágrafo 2º, recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar-se, deseja ou não recorrer da sentença. Encerrando essa parte, eu volto outro dia com a continuação neste artigo. Vou estudar essa parte aqui para baixo, porque algumas questões aqui precisam ser tratadas com mais especificidade, porque são questões que tratam mais do trabalho policial. Obrigado por me assistir. Até breve.